Boa noite. Mais ou menos um mês atrás, 2 ou 3 semanas, comecei a falar sobre a autoridade do Senhor Jesus Cristo e utilizei 2 pregações para isto. Aí depois, no final da segunda, eu perguntei se o Senhor Jesus Cristo passou alguma coisa dessa autoridade dele para os crentes, para os discípulos dele. E usei a mensagem passada para responder esta pergunta, mas não foi suficiente, porque ainda queremos expor um pouco mais, então hoje eu pretendo encerrar este micro assunto, tratado então nessas 4 pregações da autoridade do Senhor Jesus Cristo, inclusive que ele estendeu à igreja. Nós já vimos a transferência de autoridade às pessoas específicas que trabalharam com ele. Os discípulos dele, quando ele esteve aqui, portanto, participaram da fundação da própria igreja dele. Já falamos sobre a autoridade que ele concedeu a essas pessoas e tudo mais. E estávamos vendo a transferência de autoridade dada à igreja que vale até hoje, ou seja, não apenas para aquela primeira geração de discípulos, incluindo os apóstolos, pessoas muito especiais e dentro de uma circunstância bem peculiar, mas que tipo de autoridade ele transmitiu para os crentes, os que viriam depois, que ele voltasse ao céu, que a igreja fosse iniciada, os discípulos e apóstolos partissem naquela primeira geração e viesse outra e outra e outra, ao longo do tempo em que a igreja dele estivesse sobre a terra, ou um pedaço da igreja estivesse sobre a terra. Como expliquei, o aspecto local e o aspecto geral, total, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então nós estávamos vendo essa transferência de autoridade e chegamos a estudar 2 passagens, lá em Mateus 18, que mostra a autoridade da igreja como um corpo, como um grupo local, para ligar e desligar membros. A igreja tem autoridade do Senhor Jesus Cristo para declarar quem está em plena comunhão com ela, igreja, e quem não está. Então não é algo que veio da cabeça do pastor ou da diretoria, mas é algo passado, confiado pelo próprio Senhor Jesus Cristo à sua igreja. E vimos uma segunda passagem lá em João 20, que eu até comentei, que se parecia um pouco com aquela de Mateus, que era a autoridade para a igreja considerar um irmão perdoado ou não, que é algo muito importante também, no sentido do desenvolvimento ou da continuação da comunhão de alguém com o corpo de Cristo. Então, todos nós cometemos pecados, faltas, umas menos graves, outras mais graves, umas menos públicas, aliás, umas totalmente íntimas, outras que chegaram a poucas pessoas, outras que causam um dano enorme, porque muito públicas, tem de todo tipo. Então, muitas vezes, uma igreja precisa tratar uma certa situação de pecado de um certo irmão que faz parte da comunidade, da igreja, e perdoa, não perdoa, considera aquele irmão em plenas condições de retomar com a comunhão ou não. Isso não é um assunto simples, de jeito nenhum, mas pelo menos tem-se ou temos uma base muito firme, muito sólida, qual seja, a igreja, como um corpo, reunida, tem autoridade para decretar se alguém está perdoado pela igreja ou não. Estávamos nesse ponto, quando encerramos e ficamos de concluir hoje. Então vamos avançar um pouco mais,
dos discípulos companheiros do ministério do Senhor Jesus Cristo, que ele falou ali, transmitindo autoridade para eles próprios naquela geração e autoridade para os que viriam depois. É o caso de perguntar, e para a igreja, que tipo de instrução veio depois das que o próprio Senhor Jesus Cristo falou diretamente? O apóstolo Paulo, mais ou menos 20 anos depois, e aqui nós estamos dando um pulo cronológico de mais ou menos 20 anos, quando o apóstolo Paulo, já convertido, já transformado em apóstolo, ele recebeu instruções diretas do Senhor Jesus Cristo, através de visões, através de manifestações de presença do Senhor Jesus Cristo de uma maneira sobrenatural. Então ele foi instruído pelo Senhor Jesus Cristo diretamente, e ele passou algumas instruções para os crentes, através de algumas linhas de cartas que ele escreveu, cartas essas que foram incorporadas ao cânon da igreja, ou seja, ao conjunto dos livros considerados que são inspirados pelo Espírito Santo e, portanto, palavra de Deus. Então, nós temos instruções, sim, sobre autoridade, para nós sabermos onde é que nós estamos, o que é que nós podemos e não podemos, já que essa questão de autoridade é tão, às vezes, mal compreendida, mal utilizada. Vamos a 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Ele se despede dizendo assim, praticamente se despede: portanto, escreva estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruir. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por essas instruções que temos na Tua palavra, quanto a essa questão de autoridade, de um poder legítimo que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo como igreja, inclusive pessoalmente, como crente, cada um de nós. Nos ajuda a entender isto, a aplicar, a discernir, quando vemos alguém usando uma autoridade pretensamente em Teu nome, a discernir se essa autoridade de fato está conforme os padrões das Escrituras e conforme a autoridade que o Senhor Jesus Cristo de fato concedeu às igrejas locais e a crentes até mesmo em termos individuais. Dá-nos esta sabedoria. É muito fácil falar, é muito fácil se chamar de autoridade, é muito fácil dizer que tem autoridade, esta ou aquela. Mas não é isso que nós estamos procurando, mas o exercício de uma autoridade absolutamente legítima, recebida de fato do Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que te pedimos, te agradecemos pelo resultado desta pregação, até mesmo se tu quiseres levar almas a Cristo com esta pregação, que é mais dirigida para o crente, mas certamente será de muita utilidade para aquele que não te tem ainda como pai, para conhecer um pouco da tua palavra e saber um pouco, pelo menos, do que de fato é ser um crente. Não é apenas adotar uma religião, não é apenas mudar de religião, mas é algo muito mais profundo
e que algum pouquinho desta verdade venha à tona dentro desse contexto específico de autoridade do crente. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém. Então, Paulo se despede dos irmãos de Corinto, falando claramente a respeito de uma autoridade que ele havia recebido de Cristo. Interessante, ele não estava com Cristo quando Cristo falou com Pedro, com João, com Tiago, com os 12 apóstolos, conforme as passagens que eu li, em que ele transmitiu poderes para eles, como já expliquei. Paulo não estava lá, era um fariseu, não entendia coisa nenhuma das coisas que Cristo veio pregar, não sei o conhecimento que ele teve da pessoa de Cristo enquanto o próprio Cristo esteve aqui na terra. Sabemos que depois que Cristo voltou ao céu, Paulo fez um estrago grande na igreja, perseguindo crentes, e conhecemos, de uma maneira geral, todos nós conhecemos a história. Então, Paulo foi um escolhido de Cristo para ser convertido e ser transformado num apóstolo, usando a expressão do próprio Paulo, como um nascido fora do tempo, mas apóstolo. Então, Paulo recebeu autoridade de Cristo, sim. E ele fala aqui algo desta autoridade. Quando falamos sobre os apóstolos e que Cristo deu autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, lembram? Expelir ou expulsar demônios, curar doenças, poderes bem específicos, e inclusive já explicamos o contexto daquilo, como é que se aplicaria isso hoje e tudo. Não vamos mais comentar. Mas, curiosamente, Paulo agora não fala exatamente em que constituía a autoridade que ele recebeu de Cristo. Autoridade para isso ou para aquilo outro. De maneira paralela com a autoridade que Cristo concedeu aos apóstolos. Bom, então eu não tenho autoridade para isso, eu tenho para aquilo. Ou então a mesma autoridade que eles receberam lá, eu recebo aqui também. Tá? Ele não falou nisso. Não é que ele não tenha tido, claro. Paulo curou pessoas e tudo, ele teve a sua autoridade também de expulsar demônios, de curar, tudo isso. Mas estou só chamando a atenção que ele não comentou. O foco de Paulo foi no propósito da autoridade, para edificação e não para destruir. Muito interessante. Todas as repreensões e intervenções de Paulo nas igrejas com as quais ele lidou, algumas até que ele fundou, algumas inclusive repreensões e intervenções duríssimas de Paulo, todas elas não tinham objetivo de destruir, fazer a igreja diminuir de alguma forma, mas construir, edificar, mesmo que para isso fosse necessário diminuir fisicamente, no caso de pessoas expulsas e colocadas fora da igreja, mas sempre com o intuito de edificação espiritual. E ele fazia então todas aquelas admoestações e aquelas repreensões fortes e ordens que ele dava: expulsai de entre vós o malfeitor, como ele chegou a escrever uma vez, dando ordem categórica. Com que autoridade? Recebida por Cristo. Porque ao fazer aquilo, ele estava agindo dentro do critério que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu quando deu autoridade a ele. Edifique, vise o bem da minha igreja, a santificação da minha igreja, mesmo que você precisa tirar na metade, cortar na metade a quantidade de pessoas desta igreja. Não importa, não me interessa isto. Mas edifique esta igreja no meu nome e torne-a santa. Cuide da santidade dela. Repreenda.
faça com que ela ande nos meus caminhos. Isso é edificar. Se Paulo tivesse encontrado uma igreja, quando chegou num certo local, com 50, e quando saiu lá tinham 8, ele poderia dizer: Senhor, fiz o que tu mandaste, edifiquei a tua igreja. Paulo, de 50 para 8, sim, Senhor, edifiquei a tua igreja. Estava lá embaixo, em termos de santificação, igreja que não estava te agradando, não estava te honrando, não estava obedecendo os teus mandamentos como tu exiges, como tu queres. Temos 8 pessoas agora lá, testadas, examinadas, conversei com cada um delas, fui fundo no que eu pude ir. Eu não vejo coração como tu, Senhor, mas até onde eu pude, eu cheguei, examinei, e estou tranquilo que a igreja está agora composta de 8 crentes em ti. Não é como tu queres? E muitíssimo provavelmente, eu não posso decretar, Senhor, mas muitíssimo provavelmente aqueles 40 e tantos que foram embora nunca foram teus. Então este teria sido um relatório perfeito por parte de Paulo no uso da autoridade. Sempre falando nesse contexto, no uso da autoridade que Cristo tinha conferido a ele, e ele usava da autoridade, e ele dizia que tinha autoridade, como aliás aqui, acabou de escrever, e em outras partes também ele escreveu. Nunca se desculpou, Paulo, pelo uso da autoridade dele. Disse que era pecador, o maior dos pecadores, era humilde, reconhecidamente um homem consciente das suas limitações, tudo isto. Mas não elimina o fato de que, lado a lado com isso, ele reconhecia e dizia que tinha autoridade e queria ser reconhecido como autoridade em nome de Jesus Cristo. A ideia de autoridade hoje em dia, especialmente nos últimos anos no nosso país, tem sido profundamente abalada, em todos os níveis, em que nós vemos autoridades com medo de agir ou intimidadas para agir, e em que há uma inversão de valores, em que a gente ouve muito dizer que a massa da sociedade tem estado muitas vezes refém de uma minoria que, de alguma forma muito estranha, conseguiu, através de mídias, através de meios, conseguiu um barulho maior, uma voz maior do que uma grande maioria. Então, pessoas que têm autoridade legítima para tomar decisões legais, importantíssimas, não tomam, com medo do barulho de uns poucos, de uma violência que vem de lá para cá por esses mesmos poucos, e acaba uma sociedade assustada e muito confusa sobre o uso de autoridade. Confundem o uso da autoridade com violência, com abuso, com ditadura e coisas desse tipo. Uma confusão muito grande. Agora, se o país está confuso com relação a essa questão de uso de autoridade, que eu creio que está, não sei se vai entrar numa nova fase em que isso vai ser um pouco recuperado, não sei, né, o assunto, nem quero saber aqui, mas é extremamente importante que o crente saiba e não fique confuso coisa nenhuma quando se trata de autoridade na igreja. Na igreja. Tudo bem que você fique confuso com a sociedade aí, com as autoridades civis, militares e tal, partidárias. É outra coisa, isso é com você. Mas você, sendo um crente, você tem a obrigação de conhecer qual o tipo de autoridade. Se
uma igreja local tem algum tipo de autoridade sobre o crente que é membro dela? Se o crente, individualmente falando, tem algum tipo de autoridade para exercer, quais os critérios desse tipo de autoridade e coisa desse tipo? Nós nascemos, eu e muitos de nós nascemos numa religião em que a autoridade é feita de uma maneira hierárquica muito forte, muito complexa, ninguém nem entende direito, mas chegando ao ponto de quase identificar o número um deles como uma espécie quase de uma divindade ou coisa desse tipo, ou pelo menos provisoriamente, no lugar de ex-cátedra e coisa desse tipo. Mas não importa de onde você veio, se você trouxe uma certa confusão quanto a isso, se você acha que quem diz que tem autoridade e quer usar essa autoridade na igreja é um ditador da igreja, quer tomar conta. Veja isto nas Escrituras, examine e saiba avaliar devidamente o que é isto. Então, todo mundo que tem autoridade e quer usar e faz questão de usar é um falso mestre. Primeiro da fila, apóstolo Paulo. Claro. Então não é bem assim. Há líderes sérios, corretos, que querem entender as Escrituras e aplicá-las de uma maneira fiel à própria Escritura. São falhos, sujeitos a erros e erram mesmo muitas vezes. Isso é outra coisa. Mas querem acertar e têm, de fato, a intenção de acertar. Já outros têm como fim o poder, aquilo que o mundo procura, o poder, o domínio e coisa desse tipo. Então, é muito importante você se perguntar, eu tenho hoje essa autoridade que Paulo tinha? Ou algo desta autoridade para repreender, exortar, falar, na igreja que eu faço parte, dar uma opinião, denunciar? Eu diria que sim, até certo ponto. Embora não sejamos um Paulo, nem de nós é apóstolo, nem de nós foi escolhido para o papel que Paulo foi, que é absolutamente único, é claro, na própria Bíblia. Mas, pelo menos numa certa medida, eu creio que sim. Eu vou tentar mostrar isto. Vamos a Tito 2:15. Falando agora não mais de Paulo, mas de um assessor de Paulo, de um ajudante de Paulo, Tito. Um convertido do ministério de Paulo. Tito. Tito 2:15. Paulo escrevendo para Tito. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então já vemos abaixo de Paulo, vamos falar em posição junto à igreja do Senhor Jesus Cristo, vamos falar em importância de ministério de um Paulo, que era um apóstolo, e agora vemos Tito, que não era um apóstolo, e tem a importância de ter servido pessoalmente a Paulo, de o nome dele está presente várias vezes em algumas cartas de Paulo. Obviamente ele foi muito beneficiado, privilegiado com tudo isso, distinguido, tudo bem. Mas não é um Paulo. Então já começamos a achar bem mais parecido o que houve com Tito, o que aconteceu com ele, o que ele tinha condições de ser ou de fazer em termos práticos de ministério, e nós. Tudo bem, era um ministro, era um servo,
e trabalhava nisto, ok, mas um crente em Jesus Cristo. Então já temos um motivo para nos acharmos mais próximos ali de aplicar para nós. E nós vemos então claramente que Tito tinha autoridade para duas coisas: exortar e repreender. Claro que por trás disso está aquela condição que Paulo falou lá em 2 Coríntios 13, para edificar. Aquela condição é a chave máxima, aquela é a condição sine qua non, sem a qual o resto não serve, não vale. Aquela que o próprio Senhor Jesus Cristo deu a Paulo. Está aqui a autoridade, Paulo. Agora, use para edificar. Obviamente, tudo isso passou para Tito e para Timóteo. Vamos agora a Timóteo, um outro ajudante de Paulo, também recebeu carta de Paulo, carta que foi transformada em Bíblia, como o livro de Tito, como as duas cartas a Timóteo. 1 Timóteo 5:20. 1 Timóteo 5:20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que os demais temam. Falamos da questão de pecado na igreja, como é que deveria ser, o poder da igreja de tratar isso e tudo mais. Então agora vemos um aspecto pessoal de Timóteo, dado por Paulo, ou lembrado por Paulo, repreende na presença de todos. São instruções, e que eu não vou entrar no detalhe de instruções para o funcionamento de uma igreja, mas eu quero dizer que ele tinha essa autoridade. Ainda para Timóteo, lá na segunda epístola, capítulo 4, versículo 2, prega a palavra, passagem famosa esta, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Então, Timóteo, mesma coisa, Tito, Timóteo, e vejam como se parecem aí as atribuições inerentes a essa autoridade que eles tinham. No caso, fala em exortar, fala em repreender. Quando fala em repreender lá para Tito, é uma palavra muito forte. Envolve confrontar, envolve falar alguma coisa que vai causar constrangimento, é uma palavra forte. E até a ideia de condenar. Alguém pode estar incluída nessa palavra no grego lá. A ideia de condenar, está errado e pronto. Então, são palavras, não é nem a palavra, né? São responsabilidades grandes que esses homens tinham nas costas e deveriam exercer com muito cuidado. Ou seja, muito importante concluirmos, não era uma autoridade absolutamente, totalmente, exclusivamente de Paulo, ou exclusiva de Paulo. Não era. Paulo poderia e tinha certas condições que eles não tinham, seus assessores, seus ajudantes, mas essa aqui de exercer autoridade para construir, eles tinham. Penso eu que estou andando em terreno firme quando digo que, devidamente amparado pela Bíblia, com o propósito de edificar e de ajudar, qualquer crente tem autoridade para instruir, para aconselhar. Não apenas me baseando nessas passagens lidas de Tito e 1 e 2 Timóteo, mas uma que generaliza de maneira muito clara, para muito além deles dois. Também veio da pena de Paulo, Colossenses 3:16. Colossenses 3:16.
Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Vós quem? Tito e Timóteo? Não, os crentes da igreja de Colossos. E todos queriam receber esta carta. Ou, digo, para quem essa carta fosse lida e chegasse até lá. Me lembrei, por acaso, e estou checando. Lá no 4,16, em 4,16, no finalzinho, Paulo diz: e uma vez lida esta epístola perante vós, Paulo se dirigindo aos crentes de Colossos, providenciai, porque também seja lida na presença dos laodicenses. E a dos laodicenses, lede igualmente perante vós. Olha que costume interessante. Colossenses, mandem esta carta, uma cópia dela pelo menos, para Laodiceia. E olha, eu escrevi para Laodiceia também, é bom que vocês saibam. Peçam a carta, providencie para que uma cópia desta carta que eu mandei para Laodiceia chegue até vós e seja lida também entre vós. Curioso isso, ele pode ter feito isso várias vezes, uma troca de cartas. É por isso que eu digo, então, isso que ele disse aqui não é exclusivamente para os crentes de Colossos, mas explicitamente os de Laodiceia, e agora de uma maneira muitíssimo mais abrangente, já que ela entrou no cânon, essa carta para Colossenses, para todo e qualquer crente que venha ler esta carta, claro. Então o leque agora nos atinge. Tudo bem, Paulo já não estava com Cristo originalmente lá, então não é mais tão forte, você pode achar, quanto um Pedro, João, Tiago e tal. Embora forte ele seja. Mas não é igual, não é a mesma coisa, são outras circunstâncias. Paulo aqui, tá bom. Aí Paulo recebeu a autoridade de Cristo. É Paulo, né? Só que Paulo passou um bocado dela também para Tito e Timóteo. Ajudantes dele, Paulo. Mas Tito e Timóteo também, tudo bem, não é um Paulo, mas eu não sou um Tito ou um Timóteo, eu não tenho nenhuma carta dirigida a mim, que foi registrada na Bíblia, entrou no cânon, e eu não trabalhei com Paulo, e tudo bem, já é bem mais próximo de nós. Aí chega Paulo, não sei se vocês têm observado essa sequência que eu estou fazendo. Aí chega Paulo e escreve para os crentes de uma igreja lá, Colossenses no caso, e Laodiceia. Quer dizer, os laodicenses, Colossos e Laodiceia. Ou seja, o que está em Colossenses 3,16 vale para nós. Sim, diretamente para nós. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Ou seja, é curioso que a mesma ideia que Paulo transmitiu para Timóteo e para Tito, repreende, exorta, ensina, a mesma coisa. Mesma coisa. Quando ele usa aqui a ideia de instruir e de aconselhar mutuamente. Essa ideia de aconselhar aqui também é uma ideia forte, uma ideia de confrontar. Os que gostam mais de aconselhamento e tal, ouviram falar já em aconselhamento nutético. Não vou explicar muito aqui, mas a palavra aqui é esta. Então é a ideia de um confronto, de examinar, mostrar, comparar. Façam isto, ele disse, para os crentes, não só para os pastores das igrejas, mas todos. Então, quer dizer, pastor, que eu, um crente que não tem um ministério como de pastor, ou evangelista, ou missionário, ou coisa assim, sou um crente. Faço parte da igreja e tudo, então, vale para mim instruir e aconselhar? Sim, claro. Porque você notou a palavra mutuamente? Aconselhai-vos
Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente uns aos outros. Uns aos outros. Por isso é que eu acho tão espetacular a ideia de estudos bíblicos em casa. Que aqui ainda tem tão pouquinho, mas está começando, está começando. Um dia pega. Mas é exatamente, ali não está o pastor, uns aconselhando aos outros, ensinando, trocando ideias. Isso é uma forma. Outra forma é um ligando para o outro, fulano, eu estou com uma dúvida aqui, o que eu faço? A outra forma é chamar, vem cá, irmão, senta aqui na igreja, eu quero conversar contigo. Esse negócio está direito, o que você está fazendo? Tudo isso faz parte, está incluído na ideia de instruir e aconselhar mutuamente. Então, não é só questão de dever de fazer isto, que temos, mas a autoridade de fazer. Engana-se quem pensa que uma repreensão na igreja aqui, para valer, para ter valor para você, tem que vir do pastor, ou de um dos pastores, ou até diácono eu aguento uma repreensão, porque afinal de contas é um oficial da igreja, eleito pela igreja. Até um diácono eu aguento levar uma repreensão, mas passou daí para baixo. Não tem para baixo não. Somos todos iguais, no sentido de termos o Espírito Santo habitando em nós, fazermos parte do corpo de Cristo. Claro que tem hierarquias, mas essa hierarquia não pega essa autoridade. A hierarquia que de fato existe de pastor, que tem autoridade pastoral, sim, claro, um diácono que tem uma autoridade diaconal, sim, não estamos negando isto. Mas quando se fala em autoridade para aconselhar, para repreender, ensinar, exortar, confrontar, esta autoridade não está ligada exclusivamente à hierarquia pastoral, não. Agora, entende-se que o pastor, por ser pastor, deve ter se preparado mais, estudado mais e lido mais sobre o assunto, talvez tenha mais condições de fazer isso, até o tempo e tal. Tudo bem, tem sentido isso. Mas eu estou falando de uma autoridade intrínseca, de um irmão receber um outro, para lhe dizer algumas coisas, e ele dizer, quem é você para me dizer isso? Quem sou eu? Sou um irmão em Cristo, membro da mesma igreja. Você não é meu pastor? Para. Então, se ele está sendo exortado por esse irmão, por algum motivo, agora tem mais um para ele ser exortado, e agora talvez seja pelo pastor mesmo. Que história é essa? Talvez isso aqui seja mais grave do que o que você fez, que o irmão está lhe aconselhando. Essa recusa, essa rejeição à exortação do irmão. Agora, quando eu falo exortação do irmão, presume-se uma coisa com jeito, uma coisa com cordialidade, uma coisa com cortesia, óbvio. Não é com grosseria, com o dedo no nariz do outro, claro que não. Ok? Mas vejam bem que essa questão de autoridade, ela existe e ela é forte. Agora, observem aqui, e se vocês gostam de grifar a Bíblia, está uma oportunidade boa, em Colossenses 3:16, quando ele diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. O que vem? Engraçado, na minha Bíblia deve ter algum erro, porque a minha tem toda. Vocês não tem não, né? Tem. Está no original, meus irmãos. Em toda a sabedoria. Sabe o que isso significa? Sabedoria de Deus. Ah, pastor, agora o senhor contradiz tudo que o senhor acabou de dizer. E eu vou dizer de outra forma. Se o senhor queria botar algum peso em cima dos meus ombros para confrontar os irmãos e ajudá-los para edificação e tudo, sumiu.
Porque, primeiro, eu não sei se tenho sabedoria para fazer isso. É para fazer com sabedoria. Eu não sei se eu tenho. O senhor tem alguma maquinazinha aí para medir sabedoria? Não, máquina não, mas eu tenho um teste. Eu comprei um livro lá de um americano, 13 passos para saber se você tem sabedoria. Eles gostam dessas coisas. Não. Como é que eu vou saber se tenho sabedoria? Porque sem sabedoria, esqueça, viu? De fato, está desdito. Com sabedoria do mundo carnal, que o nome não seria nem sabedoria entre aspas, com pensamento pequeno, mundano, você chamar um irmão para repreender, não faça não. Porque não estará sendo para edificar. Estará sendo para atrapalhar, talvez até destruir. Então, o que é uma condição importantíssima com sabedoria. E agora? Como é que eu vou saber? Muito fácil. Você pede sabedoria a Deus. Se você pede, você tem. Se você não pede, provavelmente você não tem. Eu não posso garantir que você não tem. Você pode ter mesmo sem pedir, não sei. Mas eu posso garantir o outro aspecto. Você pede, então você tem. Pastor, o senhor está sendo muito ousado ao dizer isso. Claro que eu sou ousado quando eu falo com base nas Escrituras. Conhece alguma passagem que fala assim? Tiago 1. Quer sabedoria? Peça a Deus que a todos dá, liberalmente. Aí fala, e no fim diz, e ser-lhe-á concedida. Está lá escrito, Tiago 1, não vou ler. Então, se você tem como costume pedir sabedoria a Deus, levar a sério o fato de que você é um crente e que tem o Espírito Santo habitando em você, e que Deus ouve as orações que agradam a Ele responder de acordo com o nome de Cristo, se você leva isso a sério, você deve estar pedindo sabedoria desde o dia que se converteu. Se não está, é uma falha grande sua, para não dizer pecado. Porque você está deixando de pedir uma coisa que Ele quer que você peça. Disse que falta de sabedoria, falta de temor a Deus é falta de sabedoria. Diz que sabedoria é importantíssimo, está na base do temor a Deus, está na base da compreensão das coisas de Deus. Muitas coisas é falado na sabedoria, nas Escrituras, e no fim, num certo sentido, e depois de tudo isso, pode pedir que eu lhe dou. Deus garante a concessão de sabedoria àquele que pedir. Pedir. Não é negociar, não é comprar, não é alugar, pedir emprestado, é pedir. Pedir com fé. Se tem uma condição que ele coloca aqui, coloca esta, é que tenha fé que ele vai lhe dar. E ele lhe dá. Então, cada crente é para se comportar de uma maneira tal que em qualquer momento ele vê um irmão que está passível ou precisando de um confronto, ou de uma exortação, ou até de uma repreensão, ele nem pisca. Diz, eu vou falar com esse irmão, porque eu tenho pedido sabedoria há anos, e se eu tenho pedido com seriedade, eu tenho sabedoria. Agora, se é pouco, se é muito, qual é a medição da minha sabedoria? Eu não sei, é que Deus achou por bem me conceder, mas Ele me prometeu que dava, então deu. Então, eu tenho sabedoria, sim, não sei o tamanho, não sei o grau de qualidade, mas tenho. Esse tipo de atitude, irmãos, honra a Deus, muito mais do que atrevimento, e quem sou eu para dizer isso e tal. Honra a Deus, você dizer, eu tenho porque eu tenho pedido. Então eu não posso chamar um irmão e conversar com ele com amor, com jeito, para o bem dele, para edificação. Eu não posso. Rapaz, se fosse tu, não ia não. Por quê? Ora, tu sabe a reação dele?
Não, pode ser péssima, pode ser pior. Vai virar um bicho. E eu já vi acontecer algo parecido com isso. Aí o irmãozinho dá um conselho ruim para o outro, não ia aconselhar, porque é um conselho para um futuro conselheiro que já foi ali eliminado. Não vou nada. Vá, meu irmão, vá. As consequências, deixe com Deus. Deixe com Deus. Quantas vezes a gente ouve esse tipo de argumento? Não, irmão, você falou com ele isso? Não. Mas é um absurdo. Você viu ele fazer? Vi, pastor, já foi 3 vezes. Aí ele disse o quê quando você chamou? Não chamei nada. Eu não sei como é que ele vai reagir. Isso não é bíblico. Você está deixando de usar uma autoridade que você tem. E a falta de uso da autoridade de quem tem é uma irresponsabilidade em qualquer esfera da vida. Um pai que não educa conforme a Bíblia manda está sendo irresponsável. Uma mãe, qualquer um. O diretor de uma empresa, o prefeito de uma cidade, qualquer um que não usa a autoridade que tem. E é exatamente isso que eu acabei de comentar aqui em termos sociais, que está, num certo sentido, chateando, até revoltando muito a sociedade brasileira, que não vê autoridades que têm legitimamente nas mãos, não usam. E às vezes o crente tem uma autoridade na mão, uma autoridade benéfica, benigna, altamente benigna, para ajudar aquele irmão, aquela irmã a sair daquela situação, a reconhecer que errou, reconhecer que pecou, reconhecer que foi grosseiro com o outro lá, pedir perdão ou perdoar, o que for, você está fazendo bem. Não deixe tudo nas costas do pastor ou daqueles que fazem um certo trabalho mais ousado. Não. Lembrar 2 coisas. Que não fala diretamente em autoridade, mas pressupõe. Primeira, somos cordeiros com Cristo. Um herdeiro tem uma certa autoridade quando fala e quando trata das coisas, ou do seu pai, ou daquele que ele vai herdar, o filho de um rei, coisa assim, ele tem uma certa autoridade. Então a Bíblia nos chama de cordeiros com Cristo. Então é legítimo você se preocupar com as coisas do reino de Deus. Você tem autoridade para isto, porque você vai herdar o reino junto com ele, Cristo. Segundo, você é embaixador em nome de Cristo. Todo embaixador tem uma certa autoridade em nome do seu país, onde ele representa o seu país. Obviamente limitada, obviamente em consonância com o seu governo, mas tem, porque representa formalmente. Então você é embaixador em nome de Cristo, você é crente, irmão ou irmã em Cristo, é uma autoridade, embora não fale essa palavra lá. E eu quero encerrar lembrando que toda esta autoridade que nós temos aqui na terra é muito pouca, é só um aperitivo para a autoridade que nós vamos ter com ele no céu, no milênio, aqui na terra, mas já com corpos glorificados. Ele fala, tem várias passagens que eu não vou ler, que nós vamos reinar com ele, literalmente. E na realidade eu não preciso mesmo ler pelo menos 2, que são Apocalipse 2 e Apocalipse 3, os capítulos 2 e 3, porque já preguei claramente, em que fala que nós reinaremos com Cristo. Ali vai ser um uso muito maior de autoridade. Hoje é só uma amostra. E dizer que nós vamos reinar no milênio, dizer, como em 1 Coríntios 6:2, dizer que nós vamos julgar o mundo, é uma afirmação tão forte que a gente não absorve nem o tamanho. Ali, rapidinho, a gente passa até por cima sem perceber, mas está lá escrito que o crente vai julgar o mundo. É o tamanho disso. Pois é. E depois do milênio, lá em Apocalipse 22, que nós vamos chegar, diz que nós vamos reinar eternamente
com Ele. Então, essa autoridade que nós temos aqui, na igreja, nós devemos saber que temos, exercê-la com sabedoria, vai ser com muita imperfeição, como tudo que nós fazemos, mas é fato, e é assim, mas com boa intenção e querendo acertar e pedindo sabedoria a Deus, deve ser feita, deve ser utilizada essa autoridade. A autoridade que nós temos como interessados, no bom sentido da palavra, no reino de Cristo, por sermos co-herdeiros com Cristo e embaixadores, o mundo não reconhece coisa nenhuma, nada, muito pelo contrário. O crente é até marginalizado, desprezado, para não dizer, em alguns contextos, perseguido. Mas somos autoridade. Talvez um bocado escondidos ainda, ou uma autoridade escondida, ainda não revelada, não deixada de maneira muito clara. O mundo não enxerga isso. Na igreja, vamos exercer, ajude os outros com a sua autoridade de crente. Seja ajudado, tenha autoridade, tenha humildade de receber uma exortação. E vamos olhar para frente. Enquanto exercemos essa autoridade aqui, olhar para o milênio, olhar para o novo céu e nova terra, olhar para o julgamento das nações, e eu reconheço que tudo isso parece muito vago, até meio fantástico, além da imaginação. Quando falamos em reinar com Cristo, 1000 anos, julgar as nações e tal, porque a gente vai comparar com as circunstâncias atuais que a gente vive. Estamos limitados, frágeis, meio desprezados ou desprezados e meio, incompreendidos, mas o nosso futuro está garantido da melhor forma que Deus poderia nos garantir. Muita alegria, muita felicidade em Cristo, uso de autoridade, mas uma autoridade legítima e exercida, agora sem a posse e nem a prática de nenhum pecado, com sabedoria de Deus pura ali em nós. Corpos glorificados, inteligências aumentadas, maneira de ver as coisas conforme Deus vê, conforme Deus quer, vendo como somos vistos. Então, esse vai ser o uso da nossa autoridade, vai ser absolutamente delicioso usar uma autoridade desta forma. Porque quando uma autoridade usa a sua autoridade de uma maneira legítima, ele está fazendo algo benéfico, que faz muito bem a ele próprio e às pessoas sobre as quais ele está tendo essa autoridade. A autoridade em si não é uma coisa má, muito pelo contrário, é uma coisa boa. O problema é que no mundo tudo se torna mal porque se mistura com o pecado. Mas nós, como crentes, temos condições de entender uma coisa ou outra, saber que hoje é uma situação mista, mas deixarmos de lado as que não nos interessam e as que nos atrapalham e focar nas coisas que Cristo nos orientou, nos ensinou, para, de fato, termos uma igreja em que a autoridade é utilizada de uma maneira absolutamente legítima, bem intencionada, com sabedoria e para edificar. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo de fato nos ensine estas coisas e nos faça praticá-las. Abençoa esta igreja no uso da autoridade que ela tem sobre os seus membros e, em termos individuais, no uso da autoridade que cada um tem uns sobre os outros. Dá-nos humildade e responsabilidade no uso desta autoridade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a autoridade suprema que nos passou essa autoridade, é que nós agradecemos. Amém.